Hoje a gente abre espaço para uma conversa sobre transformação. Transformação da mobilidade, da autonomia e da forma como se enxerga a energia fora da tomada. Estamos com uma convidada que vive isso na prática, todos os dias, dentro e fora da estrada. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Cerro Motorhome e entender como a adoção de soluções de energia portátil mudou o jogo, tanto para a empresa quanto para os viajantes. Eu queria que você explicasse um pouco do que motivou a vocês buscarem soluções diferentes de energia para os motorhomes. Hoje em dia, na empresa, a gente tem muito uma política de trazer inovação para os nossos produtos, está sempre atualizado com o mercado. E uma das coisas que a gente preza muito no motorhome é a leveza. Então, principalmente em carros como esse que a gente aplicou o EcoFlow, você tem restrições de peso muito grande. Tudo que a gente consegue trazer a menos facilita para o cliente. E, além disso também, tudo que a gente pode trazer de tecnologia, inovação ou modernidades para o cliente também é um atrativo. São diretrizes que a gente tem por padrão, assim. Então, a gente está sempre caçando coisa nova. Quando vocês pensavam em soluções tradicionais de energia para os motorhomes, qual era o maior desafio? O que limitava e impactava na experiência de vocês e dos clientes? Os modelos tradicionais que a gente tem hoje de solução de energia geralmente giram em torno da bateria, principalmente a chumbo. Outra coisa também é a quantidade de equipamentos. Então, os sistemas mais tradicionais, você precisa ter eles individualizados. É o inversor, é o conversor separado, o controlador das placas, o banco de baterias. Então, são equipamentos à parte, cada um. Isso sempre ocupou muito espaço dentro da parte de bagageiro. Então, isso é um dos desafios que a gente tem, de tentar minimizar esse espaço, mas manter uma refrigeração mínima para esses equipamentos. E um outro ponto também que limitava muito os clientes é a capacidade das baterias chumbo estacionarem. Então, o cliente tinha uma redução desse banco, porque apesar da amperagem dela, você usa pelo menos a metade. Então, os clientes, principalmente da nossa linha de off-roads, que tem desafios maiores, precisam de uma autonomia maior, acabavam sofrendo, ou tinham que aumentar o banco de baterias, ou precisavam aumentar as placas solares para compensar essa diferença. E um outro detalhe também é que os objetos separadamente agregam mais peso. Então, eles próprios têm o peso deles, é sempre uma carenagem a mais, uma interface a mais. Então, acaba que você só agregava peso no motorhome, e para diminuir isso era bem difícil. E aí veio a descoberta da tecnologia de energia portátil. Como foi esse processo da descoberta para vocês? Como foi a pesquisa para ver como poderiam incluir isso no motorhome, essa nova tecnologia? No caso da EcoFlow, teve duas curiosidades. Uma que a gente já estava estudando aplicar a bateria de lítio em si, trazer isso para os projetos. E a bateria de lítio, ela pede equipamentos específicos para lítio. Então, a gente precisava fazer essa adaptação dos equipamentos tradicionais. E a outra foi que, na verdade, a EcoFlow encontrou a gente. Misteriosamente, numa feira, um dos vendedores da EcoFlow foi lá divulgar o produto, da tecnologia que eles estavam agregando isso tudo num produto só. E eu até me lembro, curiosamente, que eu olhei e falei assim, nossa, mas ele tá me vendendo um milagre, né? E a partir disso, como a gente já estava com essa vontade de trazer o lítio, a gente decidiu entender mais, buscar a EcoFlow para entender como que funcionava esse processo como um todo, como que isso podia agregar, o que era o diferencial deles em relação a outros sistemas, e acabou que casou muito bem as informações, assim. Justamente por essa nossa vontade de querer agregar produtos diferentes e trazer mais inovação para o projeto. Vocês já aplicaram a EcoFlow nesse motorhome aqui, né? Então compartilhe com a gente um pouco de como foi todo esse processo até a instalação, a aceitação de vocês, enfim. Esse projeto aqui, ele é feito numa Transit, numa Ford Transit, e é um dos nossos lançamentos agora de 2025. O nosso objetivo com esse projeto era trazer um projeto que fosse funcional, o uso dele, mas que ele precisava ser muito otimizado, porque esse veículo em específico tem um limite muito grande de PBT. Então a gente precisava economizar espaço e economizar peso nesse projeto. Foi bem comitante quando a gente conheceu a EcoFlow e o sistema da EcoFlow. Casou muito bem as informações justamente por isso. A gente precisava reduzir espaço e a EcoFlow é um equipamento compacto, que é tudo em um só, e a gente precisava reduzir peso. E na somatória, comparado com outros equipamentos, outros sistemas, ele era muito mais leve. Então a gente optou por adequar a EcoFlow ao projeto que a gente já tinha. Lógico que desafios a gente sempre tem. É um produto novo, a gente precisa entender como funciona a instalação dele, como funciona o comportamento dele em relação a outros equipamentos, o que ele aceita, o que ele não aceita. Se existe algum cuidado na instalação
elétrica disso para fazer essa ligação dos conjuntos. E aí, nesse sentido, a Timber e a EcoFlow foram nos dando toda essa assistência necessária para a gente poder fazer esse processo de implementação. A gente optou por trazer ele para o mercado porque ele combinava exatamente com o tipo de projeto que a gente queria. Era algo compacto, dinâmico, tinha essa característica do portátil e o nosso projeto também tinha essa ideia de ser um projeto funcional, compacto, leve e que pudesse ser dinâmico também. Você pode falar um pouco dos produtos que vocês têm instalados aqui nesse motorhome? Nesse motorhome a gente está usando o Delta Pro, que ele tem uma bateria de 300 amperes de lítio e mais todos os equipamentos agregados, é a estação portátil ali. E também está usando o carregamento do alternador do veículo com a Delta Pro, para também fazer essa outra forma de carregamento de energia. Depois de tudo isso, o que facilitou e surpreendeu vocês? O que nos surpreendeu foi a facilidade de instalação desse produto. Como ele é uma unidade compacta e portátil, então a gente não precisou fazer adequações nela, era mais um processo para chegar a energia até ela. E aí só uma questão de adaptar ali os plugs, as formas de conexão, mas no geral bem simples. Também o fato de ela ser um projeto único com uma assistência técnica específica, também isso facilita para o cliente, porque você ter os equipamentos separados de marcas diferentes, você acaba gerando mais processos para o cliente, para ele identificar onde está um problema, caso ele tenha, e aí ele vai ter que ir acionando as assistências separadamente. Então, isso também surpreendeu a gente na adoção desse produto. A gente achou ele muito leve, então ele é fácil mesmo de você usar como uma forma portátil para colocar no motorhome, tirar e usar em outro lugar, né? Essa forma de você poder ter um equipamento também que não te limite. Então, ele está dentro do meu motorhome, eu não estou viajando, você consegue usar ele de outras formas. Ele não fica ali parado à espera. Então, é um equipamento que te dá mais opções de uso durante esse processo de implementação ali. E eu acho que uma das coisas que deixou a gente surpreso também foi essa facilidade para você controlar o que está acontecendo. Os equipamentos, os sistemas tradicionais, chumbo, com as baterias estacionárias e os equipamentos separados, eles têm pouco controle fácil ou didático ou visual. Você tem algo mínimo no equipamento para saber se ele está ligado, se ele está funcionando ou operando, mas você não consegue ter um controle tão acurado das coisas. E pelo EcoFlow, não, você tem tudo na palma da tua mão, você consegue gerenciar ele por ali, você consegue ver o que está consumindo, o que não está, você consegue ver como está a tua bateria, você consegue ter um controle melhor das placas solares para saber se elas estão carregando, não estão. A acuracidade das informações ela é muito maior e mais precisa também. Então isso dá um alívio para o cliente, né? De saber que ele está com uma informação real time ali e que condiz com o que ele está operando na prática. Esse veículo aqui já está pronto, mas ainda não foi entregue. Qual é a reação das pessoas, as curiosidades quando vocês apresentam e apresentam também a solução da EcoFlow? A gente tem apresentado esse produto em feiras, principalmente, em encontros de motorhome. E o que a gente tem percebido muito é uma reação positiva das pessoas. A gente já percebe no setor de motorhome como um todo a propensão à adoção da bateria de lítio. Então o pessoal tem ouvido bastante sobre essa tecnologia, ela tem ganhado força nos últimos anos. E você percebe como o pessoal tem procurado muito mais isso na hora de fazer um projeto. E quando a gente apresenta a EcoFlow, não só surpreende as pessoas por ser uma bateria de lítio, que já é um equipamento, prova que é um equipamento moderno, com uma outra tecnologia, mas também a questão do peso. Porque, como a gente comenta, hoje em motorhome, tudo que você consegue ganhar é uma vantagem. Então isso também é algo que é muito atrativo para as pessoas. E a parte assim da tecnologia, do teu aplicativo para você controlar e tudo mais, isso também deixa as pessoas curiosas, porque quer queira, quer não, você traz esse produto para uma realidade maior que a gente já tem, que é do uso de um smartphone, de você ter um aplicativo para controlar outras coisas na sua casa, dá essa sensação de integrar mais esse ambiente. Então é uma reação sempre positiva das pessoas. A gente tem sentido isso e tem gostado de ficar bem surpreendido também. O que mais se destacou no uso real da solução? Eu acho que um ponto muito bacana é essa otimização de espaço. Então, de a gente ter uma unidade compacta e eu ganhar um espaço no maleiro, principalmente nesse veículo que tem uma redução não só de peso, mas de espaço também. Então, tudo que eu consigo ganhar é vantagem. Acredito que o segundo ponto seja essa acuracidade das informações. Então, você conseguir tanto por ele próprio quanto por um aplicativo
saber exatamente o que está acontecendo. O quanto que está entrando de energia, o quanto que isso está saindo, se as placas solares estão carregando adequadamente, o quanto elas estão gerando. E ter a informação da bateria. Tudo num único visor, num lugar só. Isso facilita muito o processo de uso do cliente. Em sistemas tradicionais, você tem essas informações, mas elas não são tão precisas e elas são separadas. Então, você tem vários lugares onde você precisa estar olhando para poder acompanhar esse sistema. E a outra ponta também é essa questão da tecnologia, de você trazer ele para o smartphone, para a pessoa ganhar a liberdade de não ter que ir até o equipamento para consultar essas informações. Ela pode estar do lado de fora e dar uma consultada, ela pode estar no caminho do motorhome. Tem muita gente que para isso num camping e sai fazer alguma viagem, alguma coisa, você consegue ter esse controle. Então, eu acho que essa facilidade do uso e da consulta de como aquele equipamento está funcionando também é um dos fatores que agregou nesse projeto. Hoje a Delta Pro está alimentando todo esse motorhome, né? Todos os equipamentos aqui que precisam de eletricidade estão sendo alimentados pela Delta Pro. Como foi esse processo de instalação, de adaptação, né, com a rede elétrica do motorhome? Então, hoje uma característica dos nossos projetos é que tudo parte do banco de baterias. Então, você não precisa da rede externa para tocar nenhum equipamento interno. Isso era algo que a gente queria manter na adaptação da EcoFlow e a gente sentiu que foi um processo bem mais simples do que a gente até esperava. Num sistema tradicional, precisa integrar os sistemas individuais. Então, associar um ao outro, garantir que eles estão funcionando para daí chegar numa alimentação final. Aqui eu pulo essa etapa, porque eu tenho tudo já ali integrado. Então, eu só preciso fazer a energia chegar na EcoFlow para que eu possa dissipar ela para os demais. Os desafios que a gente teve foram muito mais de criar soluções para que isso chegasse na EcoFlow de uma forma bonita para o cliente, visualmente bonita. Então, com uma tomada que o encaixe fosse correto, que fosse bonito, que tivesse um acabamento naquele fio que chega até ali e dessa fiação que sai também. Então a gente precisa trabalhar muito mais essa questão. Nesse projeto em específico, os equipamentos que a gente tinha, eles estavam dentro da capacidade que a própria Delta Pro tem. Então a gente não precisou fazer algum tipo de adaptação do sistema ou usar algum sistema complementar da EcoFlow para dimensionar esse sistema. Mas, então foi só fazer essa adaptação elétrica mesmo. Mas também se a gente necessitasse disso, de fazer um dimensionamento diferente e ter que redimensionar esse sistema, a própria EcoFlow e a Timber nos deram também toda essa assistência no caminho. E para quem ainda está em dúvida para investir nesse tipo de solução, vocês vivendo isso na prática, o que vocês diriam para essas pessoas? Olha, que vale a pena. O sistema da EcoFlow hoje, além dele ter uma capacidade boa de baterias, então te dá uma autonomia bacana para projetos, não só como motorhome, mas caso você queira usar ele como uma forma portátil, ele também está vindo com um preço muito acessível no mercado em comparação a tecnologias que a gente tem similares. Ele tem diferenciais que outros produtos não têm, então tem coisas que você só encontra com ele. Essa questão da portabilidade é uma delas. Por esse preço estar acessível, é uma tecnologia que compensa muito no mercado hoje. Além, claro, de ser uma empresa com respaldo, é uma tecnologia que você tem certeza do que você está comprando, você tem uma assistência técnica desse produto. Hoje em dia, existem muitas soluções para várias coisas, mas muitas delas são importadas, a gente não tem uma garantia técnica, não tem uma assistência, não sabe a procedência desse equipamento, então é difícil às vezes você recomendar algo e aquilo não ter um respaldo depois. E nesse caso é uma tecnologia que ela está entrando no mercado com esse valor acessível, com uma portabilidade muito grande de uso para o cliente, para aumentar as possibilidades e, claro, com respaldo técnico também. Nesse projeto aqui, quais itens a Delta Pro tem alimentado? Hoje nesse equipamento, então, como a gente parte do processo que todo banco de baterias precisa alimentar a casa toda, então hoje todos os equipamentos estão conectados na Delta Pro. A máquina de lavar, ar-condicionado, a gente tem um aquecedor de ambiente, tem o boiler que é elétrico ou a gás, então para ter essa segunda opção para o cliente. A gente tem cooktop, micro-ondas, geladeira e, lógico, pontos de iluminação que também fazem parte desse processo. Hoje tudo isso é alimentado pela Delta Pro. E hoje nesse motorhome a gente conta com 3 formas de carregamento para ele. Seria pelas placas solares, pelo alternador do carro e também com a fonte de energia externa. Obrigada por compartilhar a experiência de vocês com a EcoFlow no motorhome. E queremos agradecer também e falar que é um prazer para a gente estar aqui, para a EcoFlow, ter parceiros como vocês, que estão juntos com a gente, energizando o mundo novo. Para nós é um prazer também poder contar com esse tipo de parceria e também com essas inovações no mercado.
Mais do que uma entrevista, esse tipo de relato ajuda outras pessoas a enxergarem possibilidades. A energia portátil é mais do que um avanço técnico, é uma mudança de mentalidade. E cada vez mais gente está pronta para dar esse passo. Obrigada por assistir, por continuar acompanhando nossos conteúdos e saber mais sobre soluções portáteis de energia. É só seguir nossos canais. Até o próximo vídeo.